Você já esteve diante de uma situação em que alguém precisava de ajuda e mesmo assim você hesitou? Talvez tenha esperado que outra pessoa agisse primeiro. Talvez tenha achado que não era tão grave. Ou talvez tenha apenas seguido em frente, convencido ou aliviado de que não era sua responsabilidade. Esse é o podcast Aqueronta Psicologia e essa é a temporada Psicologia Social Experimental. Eu sou Lídia Brelas, psicóloga e mestre em psicologia, e hoje vamos falar de um fenômeno inquietante, porque ele não acontece apenas em momentos extremos, mas também nos pequenos silêncios cotidianos. O tema deste episódio é o efeito espectador, a tendência humana de se manter passiva diante do sofrimento alheio quando outras pessoas também estão presentes. E mais do que isso, vamos pensar sobre o que inibe ou estimula o comportamento de ajuda e como a responsabilidade deixa de ser assumida quando todos parecem igualmente capazes de agir. A indiferença raramente nasce do desprezo. Ela nasce da ideia de que alguém vai fazer alguma coisa. E enquanto esperamos, ninguém faz nada. Vamos partir de um caso emblemático, o assassinato de Kitty Genovese, em Nova York, nos anos de 1960. O crime não comoveu apenas pela brutalidade, mas porque, segundo a versão amplamente divulgada, dezenas de vizinhos ouviram os gritos e ninguém interveio. Esse episódio é um convite para pensar por que deixamos de agir, mesmo quando sabemos que deveríamos, e o que pode nos fazer atravessar a linha entre o olhar passivo e a ação responsável. Porque às vezes a diferença entre vida e morte, dignidade e humilhação, justiça e silêncio, mora em um gesto simples que alguém não teve coragem de fazer. O caso Kitty Genovese e o modelo de Latané e Darley. Na madrugada de 13 de março de 1964, em Nova York, Kitty Genovese, uma jovem de 28 anos, foi brutalmente atacada em frente ao prédio onde morava, no bairro de Kew Gardens. Ela foi esfaqueada, tentou fugir, pediu socorro. O agressor saiu, depois voltou, atacou novamente. Segundo as manchetes da época, o ataque durou cerca de 30 minutos. Mas o que chocou o país e o mundo não foi apenas a violência do crime. Foi o fato de que, de acordo com o New York Times, 38 vizinhos teriam presenciado ou ouvido a agressão, sem que ninguém tivesse feito nada. Ninguém desceu, ninguém chamou a polícia, ninguém tentou intervir. A tragédia de Genovese não foi apenas o assassinato, escreveu o jornal. Foi o silêncio ao redor dela. Anos depois, a própria narrativa foi questionada. Alguns vizinhos disseram ter ligado para a polícia. Outros afirmaram que acreditaram se tratar de uma briga de casal, como se isso atenuasse as coisas. Mas o estrago simbólico já havia sido feito. O caso entrou para a história como um divisor de águas e inspirou dois psicólogos sociais, Bibi Latané e John Darley, a estudarem de forma sistemática o que chamariam de efeito espectador. A conclusão era perturbadora. Quanto maior o número de testemunhas, menor a chance de que alguém efetivamente ajude. A presença do outro, paradoxalmente, diminui o senso de responsabilidade individual. O modelo de Latané e Darley. A partir de estudos empíricos, os pesquisadores descreveram 5 etapas que o indivíduo percorre antes de decidir agir em uma situação de emergência. As 5 etapas são: notar que algo está acontecendo, interpretar a situação como uma emergência, assumir responsabilidade pessoal, saber o que fazer, decidir agir e intervir. Vamos falar sobre cada uma dessas etapas. Notar que algo está acontecendo. Em ambientes urbanos, repletos de estímulos visuais, sonoros e sociais, com alguma frequência as pessoas nem percebem o que está diante delas. A pressa, a distração e a sobrecarga sensorial criam uma espécie de cegueira funcional. Interpretar a situação como uma emergência. Esse é o ponto crítico da ambiguidade. Se ninguém reage, o sujeito tende a pensar que não é grave.
Esse é o fenômeno conhecido como ignorância pluralista. Todos acham que os outros estão calmos porque sabem que não é urgente, quando na verdade todos estão incertos e esperando uma reação alheia. Assumir responsabilidade pessoal. Aqui está o centro do efeito espectador. Em grupos, cada pessoa se sente menos responsável. Pensa, alguém vai fazer alguma coisa, e assim ninguém faz. Saber o que fazer. Mesmo quando se nota emergência e se assume responsabilidade, muitas pessoas não sabem como agir. O medo de atrapalhar, de ser inadequado ou de expor-se socialmente pode inibir o impulso de ajuda. Decidir agir e intervir. Por fim, mesmo com tudo isso superado, ainda há o julgamento. Será que eu vou me meter em confusão? E se parecer estranho? E se não for nada? A ajuda só acontece se esses 5 degraus forem vencidos. A falha em qualquer um deles leva à inação. Latané e Darley também fizeram experimentos clássicos para comprovar essa teoria. No mais conhecido deles, um participante ouvia, por meio de fones, uma conversa com outros supostos voluntários. No meio do experimento, um dos participantes simulava uma crise epilética, mas o número de pessoas presentes, mesmo que fictício, alterava drasticamente o comportamento. Quando o sujeito achava que estava sozinho com a vítima, 85% ajudavam rapidamente. Quando achava que havia mais 4 ouvindo, só 31% agiam. Mais do que um fenômeno moral, o efeito espectador é um fenômeno psicológico, relacional e social. Ele revela que o comportamento de ajuda não é espontâneo, é medido por múltiplos filtros. E quando todos esperam, ninguém se move, e o que era emergência se transforma em tragédia. Fatores que promovem ou inibem a ajuda. Se o modelo de Latané e Darley nos ajuda a compreender por que muitas pessoas não ajudam, a psicologia social também investigou quais fatores favorecem ou dificultam o comportamento de ajuda. Porque ajudar não é apenas uma questão de caráter, é sobretudo uma questão de contexto. Aqui vão fatores individuais, nem só altruísmo, nem só egoísmo. Empatia. Pessoas com maior capacidade de se colocar no lugar do outro tendem a agir com mais frequência. A empatia rompe a distância emocional e faz com que o sofrimento alheio se torne pessoal. Gênero e socialização. Estudos mostram que pessoas socializadas como mulheres costumam ajudar mais em situações que envolvem apoio emocional ou cuidado interpessoal. Homens, por outro lado, tendem a intervir mais em situações públicas, visíveis ou de ação rápida. Esses padrões não são biológicos, são produtos da cultura, que molda como cada gênero aprende a prestar atenção e, consequentemente, em prestar ajuda. Histórico pessoal e crenças. Quem já foi ajudado no passado ou acredita que o mundo é justo e que cada um tem seu papel no cuidado coletivo, tende a se mobilizar mais. O sentimento de retribuição simbólica ou o senso de justiça são importantes motivadores. Fatores situacionais. O ambiente também educa. Pressa. Um dos estudos mais famosos envolveu seminaristas. Mesmo entre pessoas com alta motivação religiosa, o comportamento de ajuda diminuía drasticamente quando estavam com pressa. Ou seja, o tempo é uma variável ética. Anonimato e urbanização. Em ambientes urbanos marcados por excessos de estímulos, relações anônimas e transitoriedade, o comportamento de ajuda tende a ser menor. Em bairros onde todos se conhecem, a responsabilidade é mais concreta. Quando ninguém conhece ninguém, o outro vira paisagem e o sofrimento também. Insegurança e desconhecimento. Mesmo que se perceba uma emergência, a falta de conhecimento sobre o que fazer ou o medo de errar pode paralisar a ação. Aqui entra o valor da formação prática em primeiros socorros, protocolos sociais e educação para a cidadania. E quando o grupo paralisa o indivíduo? Em situações ambíguas, olhamos para os outros para entender o que está acontecendo. Mas se todos olham e ninguém age, presume-se que não é grave.
O silêncio do grupo funciona como um código moral não verbal, e o sujeito, mesmo incomodado, tende a se calar para não destoar. Esse fenômeno, chamado de ignorância pluralista, está na base do efeito espectador em grandes aglomerações. O paradoxo é cruel. Quanto mais gente há, menos gente age. Para que o comportamento de ajuda aconteça, é preciso romper com a lógica da neutralidade. Ajudar, muitas vezes, exige exposição, deslocamento, sacrifício de conforto, e essa decisão é atravessada por múltiplas questões. Será que eu tenho o direito de intervir? Será que vou parecer inconveniente? Será que eu estou exagerando? Essas perguntas são legítimas, mas também são obstáculos, e só podem ser superadas por uma cultura que valorize a intervenção ética, porque ajudar não deveria ser exceção, deveria ser estrutura. Dilemas éticos e as fronteiras da responsabilidade. A teoria nos ajuda a compreender. Os dados explicam os mecanismos, mas são os dilemas concretos, os impasses reais, que nos obrigam a decidir. O efeito espectador não é apenas um conceito. Ele é uma escolha, todos os dias, uma escolha entre agir ou silenciar. Vamos pensar em algumas situações que nos atravessam e que talvez você já tenha vivido. Dilema 1. A briga no meio da rua. Você presencia uma briga de casal em plena calçada. Gritos, um empurrão, um tapa. Outras pessoas estão olhando, mas ninguém faz nada. Você pensa, será que é minha função intervir? Será que é só um desentendimento? E se eu me meter e for agredido também? O medo é legítimo, mas a pergunta permanece. Até onde vai o limite da responsabilidade? Chamar a polícia, ajudar de longe, procurar apoio? Cada escolha tem um custo, mas o maior custo pode ser o da normalização da violência. Dilema 2. O silêncio da parede ao lado. Você está em casa à noite e escuta sons estranhos no apartamento vizinho. Uma discussão, gritos abafados, talvez agressão, talvez não. Outros vizinhos também devem estar ouvindo, mas o prédio está em silêncio. Você hesita. E se eu estiver exagerando? E se não for nada? Esse é o dilema da dúvida moral, quando o risco de parecer inconveniente nos paralisa e a omissão se veste de prudência. Mas e se for algo grave? Se for alguém em perigo? O que é mais perigoso, agir sem certeza ou não agir por conveniência? Dilema 3. O desmaio no shopping. Uma senhora cai no chão a poucos metros de você. É um shopping movimentado, muitas pessoas olham, mas seguem andando. Você também tem pressa, tem um compromisso importante. Você pensa, talvez ela só tropeçou, alguém vai ajudar. Mas o que você faria se fosse sua avó? Ou se fosse você caindo ali? A empatia é o que transforma estatística em urgência, o que transforma o outro em alguém que merece cuidado, mesmo que a gente nunca tenha trocado uma palavra. Dilema 4. A brincadeira no estágio. Durante um estágio, você presencia um colega zombando de uma criança com deficiência. Alguns funcionários riem. Você sente desconforto, mas não diz nada. Talvez por medo, talvez por insegurança, talvez porque todo mundo riu. Aqui, o efeito espectador não está em uma rua, mas em uma instituição. E o que está em jogo não é apenas a ajuda, é o posicionamento ético. Falar pode gerar conflito, silenciar pode validar a violência. E essa escolha, essa encruzilhada entre o cuidado e a conveniência, define não apenas o que acontece naquele momento, mas o que será tolerado nos próximos. O que nos impede e o que nos move? Em todas essas situações, o que está em jogo não é apenas a reação imediata, é o modo como fomos ensinados a entender o outro. É o peso da vergonha social, é o medo de errar, de parecer inconveniente, de se tornar alvo. Mas também é o desejo de fazer o certo, o impulso de proteger, a vontade de não fazer parte do coro que assiste, mas não age. Se há algo que a psicologia social nos ensina, é que a responsabilidade pode ser ensinada. Ela pode ser cultivada em pequenas ações, gestos, decisões, e que, mesmo quando todos se calam, você ainda pode escolher dizer: isso não está certo, eu posso ajudar, eu não vou me omitir. A mobilização social como resposta ao silêncio coletivo. Se o efeito espectador revela os mecanismos que nos paralisam, as mobilizações sociais nos mostram os caminhos para quebrar o silêncio.
problema não é só a passividade. O problema é quando ela se torna cultura e quando ninguém faz nada, vira parte do que se espera. Mas a boa notícia é que isso pode ser transformado, porque assim como aprendemos a hesitar, também podemos aprender a intervir, a agir com empatia, a reconhecer a urgência. Nos últimos anos, muitas campanhas têm atenuado diretamente sobre esse ponto cego da vida social. Campanhas como Não Seja Cúmplice, que convoca a sociedade a não silenciar diante da violência contra mulheres, Assédio é crime, denuncie, que rompe com a ideia de que certos comportamentos devem ser ignorados, Salve uma Vida, Aprenda Primeiros Socorros, que oferece a formação prática para agir, Racismo Não é Opinião, que denuncia o silêncio como forma de conivência. Essas campanhas não apenas informam, elas interpelam. Elas quebram o anonimato e devolvem à pessoa comum o poder de agir. Estudos mostram que as campanhas mais eficazes são aquelas que convocam diretamente o espectador à ação, ao invés de apenas narrar o problema. Também são eficazes quando trabalham com emoções como empatia e indignação, mas também oferecem estratégias claras sobre o que fazer. Outro ponto forte nas campanhas é quando ela se propõe a promover identificação e pertencimento social, ao invés de reforçar culpa ou medo. Além disso, quando modelam comportamentos positivos, elas são potencializadas, mostrando que ajudar é possível, seguro e legítimo. O comportamento de ajuda é contagioso, assim como a indiferença. Por isso, campanhas que mostram gente comum agindo reconfiguram o senso do possível. A responsabilidade social não nasce espontaneamente. Ela precisa ser ensinada na escola, na universidade, na mídia, nos espaços públicos. Educar para a responsabilidade é ensinar que a omissão também é uma escolha. Mostrar que não é preciso ser herói. Às vezes, basta ligar, perguntar, acolher. Não saber o que fazer pode ser resolvido com formação, informação, prática. Cuidar do outro é um ato político e aprender a agir, mesmo com medo, é uma forma de resistência. E aí eu te pergunto, que cultura queremos construir? Uma cultura que celebra a neutralidade como prudência ou uma cultura que entende que a ética começa no desconforto? O efeito espectador só se sustenta quando acreditamos que o problema é sempre do outro. Mas a mobilização social nos mostra que cada um pode ser o ponto de virada. Cada um pode ser a diferença entre a omissão e o cuidado. A pergunta que fica é: o que você pode fazer a partir de hoje para interromper o ciclo de passividade? Talvez algo simples: ficar atento, questionar, agir quando puder, falar quando for necessário. Porque o mundo não muda com grandes discursos, ele muda com pequenos gestos que se repetem. Chegamos ao fim de mais um episódio da temporada Psicologia Social Experimental no podcast Aqueronta Psicologia. Hoje falamos sobre o efeito espectador e sobre como a responsabilidade social é muitas vezes a primeira vítima da multidão. Vimos que quanto mais pessoas estão presentes, menor tende a ser o senso de responsabilidade individual. A ajuda só ocorre quando superamos etapas cognitivas, emocionais e sociais, sejam elas notar, interpretar, assumir, saber, agir. A omissão raramente é maldade, ela é hesitação, insegurança, silêncio coletivo. Fatores como empatia, tempo disponível, vínculos comunitários e modelos de comportamento influenciam decisivamente nossa disposição para agir. Mas, sobretudo, entendemos que o comportamento de ajuda é uma construção social. Ele pode e deve ser cultivado. Pelo exemplo, pela escuta, pela formação, pela coragem de não se omitir. A tragédia de Genovese não foi apenas o assassinato, foi o silêncio ao redor dela. Essa frase continua reverberando décadas depois, porque ainda assistimos a muitos silêncios. Silêncios em escadas de prédio, silêncios no trânsito, silêncios diante de piadas cruéis, de agressões disfarçadas, de gritos abafados. Mas cada vez que alguém interrompe esse silêncio, com um gesto, uma palavra, uma denúncia, uma escuta, o ciclo da passividade é quebrado. A gente precisa muito pensar sobre o nosso comportamento em contextos sociais. A gente precisa muito pensar nas relações intergrupais.
E para isso, a gente continua na próxima semana. Vamos continuar pensando as relações entre sujeito, sociedade, comportamento. Mas para encerrar, eu vou te deixar com uma pergunta. Estamos nos tornando insensíveis ou apenas sobrecarregados demais para sentir? Pensa nisso. Compartilhe esse episódio com quem você sabe que se importa.